Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe convidar que, por gentileza, se você tem uma Bíblia perto de você, pegue-a e vamos ler dois textos nesta manhã da Palavra de Deus. O primeiro texto que quero ler com você é em Mateus, capítulo 28, no versículo 18 ao versículo de número 20. Mateus, capítulo 28, e os versículos de número 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O outro texto que eu quero ler com você está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 a seguir. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de seguir ou acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes, e se em alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Querido irmão, querido ouvinte, queremos nesta manhã falar-lhes acerca da chamada ou do chamamento que Deus faz a todos nós para pregar a sua palavra. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou aos seus discípulos tarefas claras e objetivas e motivos pelos quais a igreja deveria ser constituída. As tarefas são as mesmas ainda hoje e é a razão de ser a igreja ou de ser da igreja. Nós vemos pelo menos 4 funções importantes da igreja, ou seja, para que a igreja exista de fato e de direito. E nós podemos, pelo menos 4 funções que são importantes para que a igreja exista como igreja verdadeira, como a igreja de Cristo. A primeira função da igreja é a função comunitária. A segunda função da igreja é a função profética. E a terceira, a diaconal. E a última, não menos importante do que as demais, é missionária. São 4 funções que a igreja deve exercer aqui na terra. E a primeira função comunitária é a comunhão, o amor, a amizade, o serviço, uma comunidade de amor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 44 e o versículo 45,
que a Bíblia diz no versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O versículo 45 diz, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. A importância de uma igreja verdadeira, de uma igreja preocupada com o evangelismo, com uma igreja preocupada em viver em harmonia, em amor, em amizade, servindo esta comunidade. Uma igreja que vive em comunhão. Comunhão. Milhares de pessoas, elas eram atendidas gratuitamente durante as tarefas ou as festas que aconteciam em Jerusalém. A igreja vive na comunhão, cantando, por exemplo, Efésios capítulo de número 5, versículos de número 19, diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Uma outra prova da unidade da igreja é ouvindo a palavra, orando a mesma oração. O Senhor Jesus, falando à multidão, aos seus discípulos, escreveu em Mateus capítulo 18, versículo 19, que ele diz, vós também vos digo a vós, se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Deus está pronto a atender a oração de seus servos. A comunhão deve acontecer também à mesa, nossa casa, na ceia do Senhor, e reinos dos céus também fazem parte da nossa comunhão. E assim, vivendo em um só corpo, com dons e ministérios para propagar a glória e o reino do Senhor. Que nesta nossa caminhada, especialmente 2015, é um ano em que vamos nos esforçar um pouco mais para levar a palavra de Deus, para ganhar almas para o reino do Senhor. Não podemos cruzar os braços, não podemos ficar inertes em relação ao que acontece, que todos os dias milhares de pessoas passam para a eternidade sem conhecer o verdadeiro evangelho que transforma, a verdadeira palavra que muda o coração do homem sem Deus. Uma outra função da igreja é a função profética. Está em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Deus levanta os profetas no meio do seu povo. Elias, Natã, Jeremias, Davi e muitos outros foram levantados por Deus a fim de ministrar a sua palavra. A profecia, ela tem lugar de destaque na igreja do Senhor. A Bíblia diz, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. A verdadeira segurança
há na palavra pregada, na palavra ministrada aos corações, na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho que temos nos esforçado para pregar, uma palavra verdadeira ao seu coração. Infelizmente, existem muitos que pregam para o seu bel prazer, para a sua satisfação ou para massagear o ego de alguém, mas a verdadeira palavra deve ser ministrada por você para que haja transformação no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. A terceira função a ser destacada aqui é a função diaconal. Esta função diaconal, ela é muito importante no contexto da igreja. A ação cristã deve ser aquela que imita a ação de Deus. Deus é amor ao pobre, Deus é amor ao necessitado, Deus é amor às viúvas, Deus é amor a todos quanto vêm a este mundo. Deus ama ao pobre e ao necessitado, mas Deus também quer perdoar a sua vida, quer salvar a sua alma. A igreja deve aprender a servir como Cristo serviu. Vai e procede, diz a Bíblia, de igual modo. Está escrito em Lucas, capítulo 25, capítulo 10, melhor dizendo, e o versículo 25 ao 37. Jesus confronta com um certo doutor da lei, e o certo doutor da lei perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, vai e faz o mesmo. Então, queridos irmãos, é necessário não apenas citarmos esse texto, mas é necessário nós também praticarmos este texto. Não há lugar na igreja para conformismo. A igreja precisa ser positiva, autêntica. A igreja precisa ser humana. Acabar com a miséria e o sofrimento não é tarefa do governo, mas é da igreja do Senhor. E para a conclusão, a conclusão bem rápida aqui para você, eu quero chamar a sua atenção para a função última que quero destacar, a função missionária. A ordem de Cristo à igreja, portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, ou de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja que não evangeliza corre um grande risco de desaparecer e apostatar da fé, esfriar na fé. A evangelização é um imperativo. Há mais de 2 bilhões de pessoas no mundo sem conhecer a Jesus. As pessoas aqui no Brasil estão buscando alternativas espirituais diferentes daquelas que pregamos. 54 bilhões de pessoas morrem por ano no mundo e 70% delas sem conhecer a Cristo
como seu Salvador pessoal. A Igreja, então, de Cristo tem como função a prática da vida comunitária, o ministério profético e o exercício do serviço diaconal e a pregação do Evangelho que pode mudar a história da humanidade. Cabe a nós anunciar as boas novas. Façamos, queridos irmãos, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar.